E temos hoje um tema muito especial que fala no capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Reconhece-se o cristão pelas suas obras. E o tema é a árvore preciosa. Então, salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade. Para o Espiritismo, a construção do reino de Deus não é um evento material ou político, mas sim a transformação íntima da humanidade pela união fraternal de todos, pelo amor ao próximo e pelo progresso moral, guiado pelas leis divinas, as leis de Deus. Então, sempre se fala em torno dos nossos comportamentos do dia a dia, do reino dos céus, que todos almejam, e assim Jesus aproveitou para contar essa história da árvore preciosa. O velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica através a qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Porque a evolução espiritual individual refletia-se assim na sociedade, erradicando o ódio, a ignorância e a violência através dos tempos. Então, Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento. Quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Deus enviou o mensageiro Jesus, o Mestre Divino. É esse mensageiro que veio até nós, que conviveu com nós, que deixou exemplos, deixou seus ensinamentos e também falou que as sementes precisavam do bom trato, bem cuidados, com carinho. Isso tanto na família, no convívio social e com muito zelo e acerto. Então Jesus desceu com o régio presente e congregando os homens para a entrega festiva, juntando a humanidade. Explicou-lhes que o vegetal glorioso produzia flores de luz
e frutos de ouro. No futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se com esse vegetal glorioso que iria ser produzido por essas sementes. Em germinando, era imprescindível a colaboração de todos, nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. As sementes requeriam terra conveniente, um solo bom, um solo forte, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas nos tempos laboriosos no início. Quando que é esse início? Lá no começo em que foi criado o planeta Terra. Lá já deveriam ser plantadas essas sementes de luz, mas o povo ainda estava despreparado. Precisaria muito regar com amor, com o carinho, com atenção àquela plantinha. Que a planta, contudo, era tão preciosa em si mesmo que bastaria um exemplar vitorioso. E esse exemplar vitorioso é a vivência do Evangelho que Jesus nos deixa e que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala de todas as partes, de tudo que nós necessitamos para viver nesse caminho, que ainda é difícil, que ainda estamos, como se diz, no início, alguns no início, outros já pouco mais adiantados. Mas esse exemplar vitorioso é a vivência do Evangelho, para que a paz e a felicidade se derramassem benditas sobre a humanidade em geral, por toda a humanidade. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em branda harmonia, e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Então, que fala da terra, da planta, das flores e a colheita, o fruto, porque é uma sequência. Tem a terra, a semente, a planta, daí vem a flor para dar o fruto. São exemplos aqui materiais, mas nós temos que colocar em nós o nosso íntimo, o nosso espírito. Como que ele vai atuar, como que ele vai planejar a sua vinda, ou essa existência que já muitos estamos bem adiantados, uma idade já mais avançada, outros, né, já estão recém-nascendo, mas é assim, é essa caminhada evolutiva aqui na Terra que nós pretendemos um dia estar num mundo mais feliz. O vegetal glorioso
com flores de luz e frutos de ouro, representa já a sociedade regenerada, a conquista moral plena. Mas essa árvore sublime só cresce com o esforço de união de todos. Porque ninguém evolui isolado. Nós precisamos um dos outros. Nós não podemos viver isolados. E a caridade é o solo que nutre o progresso de todos nós. As diversos tipos de caridade. Tem a caridade material, a caridade espiritual e assim por diante. O trabalho em conjunto. Cada alma humana é uma raiz ou um ramo ou uma folha. O bem de um fortalece o todo. Se o ramo está firme, se o tronco é firme, ele vai sustentar o restante e vai dar mais confiança e mais aquela vontade de você fazer o que lhe está programado. Porque nós todos nos programamos para voltar aqui à Terra, alguns para fazer o retorno da vida anterior do que deixou de fazer e fazer agora. Então, cada um tem o que fazer. Nós não viemos aqui por acaso. Todos nós temos alguma coisa maior. Não precisa ser, não, eu vou ser o presidente. Não, eu vou ser um trabalhador digno, honesto e vou evoluir. Flores de luz simbolizam a sabedoria, a pureza de comportamentos que iluminam o ambiente na nossa casa, na sociedade. Aqui, nesta casa espírita, agora à noite, estamos todos em comunhão de pensamentos para o alto, para nós conseguir compreender melhor o que o Evangelho nos diz com as palavras aqui, mas nós temos que interpretá-las da melhor maneira que nós puder. Frutos de ouro representam as obras de amor real. A solidariedade genuína entre todos os seres. Desceu o anjo com o régio presente. Isso já... Finda a promessa e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, que já falei algumas palavras, mas ainda, quais são, é uma pergunta agora, quais são as sementes milagrosas? Elas representam os ensinamentos divinos, as virtudes do Evangelho e as oportunidades
de evolução dadas para todos nós. Não tem privilégios. Todos nós temos oportunidade de estudar, de aprender, de evoluir. Sementes, virtude e luz. Cada semente carrega o potencial do amor, da paz, da harmonia universal. Agora, o uso egoísta dessa semente é quando as pessoas recebem as sementes, mas tentam guardá-las para si, ou querem dominá-las de forma isolada. E mais para baixo a gente já vai ver, eu já vou fazer a leitura de como que isso acontece. Uma vez de divulgar e exemplificar os ensinamentos de Jesus através do Evangelho. E que seja em benefício de todos. Não só para alguma parte, para todos que tenham a boa vontade. Nem boa não é, a vontade de se educar espiritualmente, de você se sentir em paz e harmonia, que é o fruto de ouro. A lição moral. O texto ensina que o bem e os dons celestes não devem ser aprisionados pelo egoísmo, pois a verdadeira riqueza espiritual só floresce quando é partilhada coletivamente. Nós nos doando. O bem comum exige a soma dos esforços e a partilha tem que ser generosa. E assim, cada circunstante que estava ali com Jesus se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia a preciosidade para si, que eu falei, aprisionados pelo egoísmo, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta do semelhante tesouro, mas simplesmente por vaidade do coração. Eles pensaram que eles iam conseguir sozinhos fazer essa plantação, semear por todos os lugares. Mas não é fácil. E com isso, com essa, atrasa a colheita. Com essa vaidade e com segurar para si, não existe colheita. Quem que vai usufruir desse fruto? Se não é, se não tem que ser toda a humanidade. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total.
e os atritos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam o adubo. E os que retinham o adubo não dispunham da água farta. Ali se vê que precisamos sim uns dos outros. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes não encontrava acesso à gleba conveniente. E quem se havia apoderado do melhor solo não contava com possibilidades de vigilância. Ficaram não se precaveram. Não, eu vou, para mim, para a árvore, para a planta crescer, eu preciso de adubo, preciso de água e preciso do solo. O solo somos nós. A água que irriga é o Evangelho. E assim por diante. Um pouco, como falo, um pouco de adubo por dia é a nossa oração, os nossos agradecimentos, a nossa vida. Então, essa possibilidade não tinham essa possibilidade de vigilância. Então, isso mostra que o orgulho humano faz que os homens tentam comercializar ou reter os dons de Deus. Segurar para si ou recebem um dom de curar gratuito e abrem uma porta, que nem se diz, para receber o dinheiro para o seu sustento. Quem detinha recursos, então, estava se defendendo, mas não tinha que chegar. Então, o homem que detém as melhores condições materiais ou intelectuais, como o melhor solo, frequentemente relaxa na guarda de si mesmo. Daí vem os maus pensamentos, eu vou fazer dessa maneira, eu vou fazer da outra, não vou querer que ninguém se intrometa. Sem vigilância moral sobre os próprios defeitos, as pragas do orgulho e da soberba destroem o seu plantio espiritual. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente, um querendo tirar do outro. Porque eu não tenho água, eu tenho a semente. Uma vez de fazer a troca, eu preciso de um bom conselho e eu posso dar. Em vez de se uniram, passam a disputar e a destruir uns aos outros, impedindo que essa árvore cresça.
que ela dê frutos, porque ela não vai dar frutos. Porque existe muita luta contra, que dizem, muitos pensamentos. Se alguém faz um bem, o outro invejoso já quer ir fazer melhor e às vezes piora, né? Então, faça da maneira que correta, com zelo, com atenção, com a caridade. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Buscam a felicidade, mas destroem. Buscam de um lado e destroem do outro. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos. Seja com entendimento. Não adianta também falar e colocar você ler esse livro, e não entender nada. Também não adianta. Tem que ir aos poucos, enquanto vai aprendendo uma coisa, depois aprende a outra e assim vai. Os talentos são empréstimos divinos para todos nós, para a nossa evolução espiritual. São ferramentas temporárias na Terra para que a alma conquiste essas virtudes eternas que o Pai fala aqui, para nós desfrutar desses dons eternos, que é a nossa vida futura, uma vida feliz. Então, vem alguns talentos aqui. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão. Então, a reflexão, ela permite a gente o uso moral e consciente deste tributo que é a inteligência. Se nós temos a inteligência, nós temos que ter a reflexão. Refletir sobre o que nós aprendemos, o que nós já sabemos. Porque isso nós não perdemos mais. A evolução que nós já temos não nos é tirada. Essa fica. Só é tirado o que nós fizemos de errado. Se nós errarmos o caminho, nós temos que retornar. Nós não vamos para frente. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime, que é o saber moral, que é a evolução moral. Esse é o conhecimento sublime. Você saber, se conseguir entender, nem que seja um pouco, mas nunca dá para trás, nunca. Sempre ir em frente. Alguns retêm a autoridade, que agem pela regra. Alguns retêm a autoridade, que retém a regra. Os outros, a experiência, que já agem pelo exemplo, porque eles já tiveram uma experiência. Nossos pais são mais experientes que nós. Eles já viveram mais tempo.
Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos, através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda ainda. Então, esse comportamento de humilhar reflete o orgulho e o egoísmo disfarçados de falsa caridade. Tem pessoas que usam a prática do bem para alimentar a vaidade pessoal e se colocar acima dos outros, o que vai contra a verdadeira lei de amor. Isso tudo vai contra a lei do amor e da humildade ensinada pela doutrina espírita. Tem que ser simples. Não precisa ter grandes tumultos. Não. Vamos andar, seguir os caminhos de Jesus. Ele nunca provocou tumultos em lugar nenhum. E onde havia, ele chegava e acalmava. Orgulho espiritual. Acreditam que a evolução moral própria dá o direito de julgar ou diminuir quem está atrasado no caminho. A caridade por ostentação. Praticam o bem para aparecer, buscar aplausos ou alimentar o ego, e não por um amor genuíno, um amor de dentro, um amor que Deus colocou a essência divina em nós. Lei do progresso. Todos evoluem no seu próprio ritmo. Quem já compreendeu um pouco mais tem o dever de auxiliar e não de humilhar. A retaguarda. Quem caminha atrás não é inferior. Não. Apenas precisa de apoio fraterno para alcançar os mesmos passos, para chegar juntos. Muitas vezes nós temos que voltar a olhar para trás, para ver se o nosso irmão está conseguindo nos acompanhar. E fitando Zebedeu, de modo significativo, Jesus finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens no caminho redentor do trabalho, santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, das flores de luz e dos frutos de ouro. O reino dos céus, no Espiritismo, é um estado de consciência, como já foi falado muitas vezes aqui nas doutrinárias. É a plenitude alcançada pela transformação moral. A árvore preciosa, ela representa essa virtude, que ela precisa ser cultivada diariamente no solo do próprio coração. O velho Galileu sorriu satisfeito
e nada mais perguntou. Agora uma reflexão. Porque não é boa árvore a que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Portanto, cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Isso significa que reconhece-se o homem de bem pelas suas obras, pela maneira como reage às situações, aos acontecimentos, às pessoas, mantendo-se sempre confiante em Deus e em si mesmo e nos outros. Somos todos irmãos. Todos nós que aspiramos ser melhores pessoas nesta existência, precisamos desenvolver em nosso interior o bom tesouro, que produz o bem eterno, eliminando o mau tesouro, que produz o mal provisório em cada ser. Esse mal não vai ficar para frente, porque Deus nos dá todos os dias a oportunidade. Um dia o bem vai prevalecer no planeta Terra. Nunca nos esqueçamos de que a base para a produção dos frutos bons é a regeneração de nossas almas. Sem renovação íntima, não é possível perfazer o progresso moral produtor dos bons frutos. O progresso moral, que é o produtor. Tem uma pequena mensagem sobre a árvore. Ninguém é uma árvore seca. No entanto, todos temos lá nossos galhos pouco viçosos. Trabalhemos esses galhos. Vamos enfrentar mais esse desafio, pois que na árvore da vida de cada um de nós existe o lado luz e o lado sombra. O lado luz reflete nossas qualidades, nossa maior ou menor conexão com Deus, mas ela existe. A árvore preciosa que Jesus nos propõe ser. Essa conexão e essas nossas qualidades. O lado sombra reflete nossas imperfeições, nossos defeitos. A árvore seca que precisamos transformar urgentemente. E para sermos essa árvore frutífera, é preciso que creiamos mais em nós mesmos. Que, acima de tudo, creiamos em Deus. Que crê em nós. Deus acredita em nós. Pois Ele tanto crê que nos fez simples e ignorantes a caminho da angelitude. Então essa hoje é a mensagem dada sobre a árvore preciosa. Sigamos com Jesus. Que assim seja.